A história de hoje foi contada mais uma vez no subreddit Let's Not Meet, uma comunidade focada naquelas pessoas que você nunca mais quer encontrar novamente, por motivos que só de lembrar te fazem ter um frio na espinha. Aquela pessoa que podia estar te perseguindo na rua, ou alguém que ficou olhando fixamente para frente da sua casa de madrugada por um tempo desnecessariamente alto, e um vizinho foi te avisar no dia seguinte disso, depois de ter visto nas câmeras dele. Essa última história já aconteceu com minha família. É com esse contexto que o usuário Rome London Paris falou da vez que passou por uma situação bem inusitada, com alguém que ela nunca mais gostaria de ver. Um perigo que por pouco não pôde ser concretizado, por uma pequena grande sorte do destino. O título do post que ela fez é: "Isso aconteceu há muito tempo, mas nunca foi esquecido da minha mente. Continuamos a nos sentir muito sortudos por ter sobrevivido ao que quer que tenha acontecido. Leiam e me digam o que acham." E assim começa. Muito tempo atrás, antes dos celulares se tornarem comuns, eu era uma mãe dos meus 30 e poucos anos que tinha acabado de levar nossos filhos ao pediatra. O consultório ficava em Macon, Geórgia, a 1 hora de distância de nossa casa, e eu tava apenas levando os 2 mais novos dos meus 3 filhos, na época com 1 e 3 anos de idade, para nossa consulta agendada. Como morávamos tão longe, o consultório sempre nos dava os 2 últimos horários do dia, e éramos gratos por isso. O médico tinha acabado de construir um novo prédio em um novo ramal da rodovia, então o local era bastante isolado em todas as direções, mas uma instalação muito agradável em comparação com seu antigo local, perto do hospital. Seu novo prédio também ficava bem no fundo do novo terreno, e meu carro era um dos apenas 4 ou 5 carros no estacionamento quando chegamos. Estacionei perto da porta da frente, tirei as crianças de suas cadeirinhas e, pela próxima hora, esperamos. Se consultaram com o médico, pagamos e, finalmente, saímos. O meu era o único carro restante no estacionamento, onde eu colocava as crianças nas cadeirinhas para a viagem de volta. Mas quando a recepcionista trancou as portas do vidro da frente, meu carro de alguma forma não quis ligar quando girei a chave. Houve apenas um estranho ruído de clique. Reunindo as crianças mais uma vez, bati na porta até que alguém nos deixou entrar novamente e pedi para usar o telefone para ligar para uma oficina nas proximidades. Encontrei uma na lista telefônica e o homem disse que viria, mas que poderia demorar um pouco. Então dei a ele minha localização, saí de volta pro carro, abaixei todas as janelas e coloquei as crianças de volta nas cadeirinhas, mais uma vez, enquanto esperávamos. Logo vimos todas as luzes do prédio se apagarem novamente e todos saíram, seus carros partindo um por um de algum lugar atrás do prédio, deixando a gente agora completamente sozinhos no estacionamento. Como ainda estava claro, passei muito tempo tentando cuidar das crianças, vasculhando o carro em busca de lanches e uma mamadeira, certificando-me de que elas não tivessem muito quentes, etc. E embora o atendente da oficina tivesse dito que provavelmente demoraria bastante, fiquei agradavelmente surpresa quando um caminhão entrou no estacionamento vazio logo depois e um homem saiu da sua caminhonete, sorriu e acenou para mim e disse que iria levantar o capô. Ele era de meia idade, um pouco desalinhado, mas francamente, muitos atendentes de oficinas às vezes pareciam assim, especialmente no final do dia, e fiquei grata quando ele começou a fazer algo sob o capô quase imediatamente. Eu sentei novamente no banco do motorista com a porta aberta, esperando que ele me dissesse para tentar ligar o motor, mas ele parecia estar demorando muito verificando as conexões, e eu ansiava para que ele simplesmente pegasse os cabos jumper para energizar a bateria, mas ele nunca fez isso. Sem sair do carro, perguntei o que ele achava que estava errado, e ele disse: é apenas um fio solto, não a bateria, e continuou o que estava fazendo. Eu não conseguia ver o rosto dele de onde estava sentada, mas suas mãos estavam ligeiramente visíveis através daquela longa fenda horizontal entre o para-brisa e o capô levantado enquanto esperávamos. Mais de uma vez ele disse que era apenas um fio solto, e se eu pudesse ir até lá rapidamente, ele me mostraria qual era, para que isso nunca acontecesse novamente. Lembro-me de sorrir e balançar a cabeça, dizendo que infelizmente não havia motivo para ele me mostrar nada, pois eu não sabia nada sobre carros. Apenas agradeci a ele e continuei no banco do motorista, esperando o sinal inevitável para tentar ligar a ignição, que com certeza viria a qualquer momento. Em um determinado ponto, lembro de me pensar que ele estava definitivamente flertando enquanto falava, mas eu estava tentando, acima de tudo, ser educado e gentil, pois ele estava realmente me ajudando. Eu e meus filhos estávamos com calor, cansados e miseráveis, e sinceramente eu estava distraído com as crianças. Estranhamente, ele começou a parecer um pouco frustrado comigo, porque eu não iria até ele,
Lembro-me de pensar que certamente não queria deixá-lo com raiva, já que ele nos deixaria sozinhos lá, com o sol se pondo rapidamente. E então a coisa mais estranha aconteceu. Outro caminhão entrou repentinamente naquele estacionamento deserto. E, ao fazer isso, o homem simpático que trabalhava sobre o meu capô de repente o fechou com força. Correu pro seu caminhão, deu partida e foi embora rapidamente, sem nem dizer uma palavra de despedida. Eu tava confusa e um pouco ansiosa quando ele fez isso, porque eu não sabia quem tava chegando agora. Lembro-me de até me sentir um pouco assustada por ele ter me deixado lá sozinha, com 2 crianças pequenas, indefesa, porque ele não ficaria pelo menos para falar com quem tava estacionando ao meu lado agora. Certamente parecia a coisa mais certa a se fazer. Olhei ao redor e tava muito ciente, mais uma vez, de que não havia carros visíveis na estrada, nem casas ou negócios por perto. E o sol continuava a se pôr rapidamente. Quando essa nova caminhonete, também sem identificação, estacionou ao meu lado, saí do carro mais uma vez, desta vez mais apreensiva. Ao sair, no entanto, ele imediatamente se apresentou e seu nome e voz pareciam corresponder à pessoa com quem eu tinha falado no telefone mais cedo. Ele então me chamou pelo nome, pediu desculpas por estar tão atrasado e, finalmente, sorriu e olhou para a estrada, apontando e perguntando quem era o homem que tinha acabado de sair tão repentinamente. Aliviada e despreocupada, apenas sorri surpresa e disse: "Bem, eu não sei, achei que o tempo todo ele fosse você." E ambos rimos levemente, enquanto ele pegava os cabos jumper, caminhava até a frente do meu carro, levantava o capô e começava a trabalhar. Imediatamente sentei novamente no banco do motorista, de repente grata por, com sorte, o ar-condicionado tá soprando forte em breve. E mais uma vez verificando as crianças, enquanto esperava pelas palavras "tente ligar." Eu tava completamente voltada para as crianças, quando ele me surpreendeu ao vir repentinamente até a porta do motorista. Com uma voz mais estranha, ele disse: "Senhora, isso é seu?" E quando olhei para suas mãos, ele estava segurando um objeto longo, fino, parecido com uma adaga, que tinha cerca de 45 centímetros de comprimento. Parecia muito antigo e coberto de ferrugem avermelhada. No entanto, em uma extremidade, tinha pequenos buracos circulares para os dedos, como se fosse uma mistura de uma longa espada fina e uma tesoura, estranhamente combinadas. Lembro-me de ficar surpresa, mas não assustada, e perguntei onde eles a tinham encontrado. "Sob o capô", ele respondeu. Eu disse, simplesmente, que nunca tinha visto aquilo antes, mas quão estranho era que aquelas coisas de alguma forma tenham ficado presas e não descobertas no meu carro por todos esses anos, e balancei a cabeça em surpresa. Ele continuou parado ali, olhando para elas, incrédulo. Parecia estranhamente pálido também, como se não conseguisse encontrar palavras para falar por um tempo, apenas continuando a olhar para o objeto em comum. Honestamente, eu não ligava nem um pouco para aquilo. Tudo que eu conseguia pensar era em fazer o carro funcionar, pagar ele e ir embora. Ele não disse mais nada, apenas rapidamente colocou o objeto na calçada, ligou seu caminhão para conectar os cabos jumper e então sinalizou para eu ligar o Jeep. E quando consegui finalmente ligar o carro, meu filho de 3 anos aplaudiu. Grata, rapidamente liguei o ar-condicionado no máximo, fechei todas as janelas, direcionei as saídas de ar para o banco de trás e peguei minha bolsa para pagar. Levantei e dei alguns passos para encontrá-lo e ouvi o valor devido. Com ambos os veículos funcionando, ele voltou ao lado do motorista, mas em vez de me entregar a conta, me irritou um pouco ao passar direto por mim e pegar aquele objeto estranho no chão mais uma vez. "Senhora", ele disse lentamente, "quero que você olhe para isso mais uma vez." E estendeu a mão com o objeto para uma inspeção mais próxima. Desta vez, me aproximei um pouco mais e realmente olhei. Em suas mãos, o item ainda parecia incrivelmente grande, possuindo uma qualidade quase de baioneta, exceto pelos estranhos 2 pequenos buracos em uma extremidade. Eu nunca tinha visto nada parecido, e disse isso a ele. Enquanto ele segurava, falou comigo de maneira calma e lenta, como se estivesse tentando desesperadamente me fazer entender algo que de alguma forma ainda estava me escapando. "Esses não estavam escondidos em algum lugar no motor, senhora. Eles não estavam lá há muito tempo, porque estavam bem no topo do motor. Eles devem ter sido colocados lá agora mesmo." Eu balancei a cabeça negativamente e sorri levemente enquanto dizia: "Mas eles são obviamente muito antigos e enferrujados." Ao que ele me apontou mais de perto e respondeu: "Sim, mas veja como são afiados. Parecem que foram afiados recentemente." E quando olhei, ele estava certo. O formato longo, fino e semelhante a uma adaga era incomum, mas de longe a qualidade mais estranha era o quão afiada parecia ser. As bordas na ponta onde a ferrugem tinha sido removida brilhavam prateadas, enquanto
Enquanto eu pagava, suas palavras finais pra mim foram: Senhora, eu não sei o que estava prestes a acontecer aqui, mas eu tô muito feliz por ter chegado nesse momento. Ele me agradeceu quando pegou o pagamento, disse que provavelmente eu deveria ligar pra polícia quando chegasse em casa, e então perguntou onde eu queria o item. Não queria levá-lo de jeito nenhum, mas abriu o porta-malas para que ele pudesse colocá-lo lá dentro. Então, nós dois saímos do estacionamento juntos, ele virando para um lado, eu virando para o outro em direção a uma pequena estrada sinuosa que levaria para minha casa, ainda a 1 hora de distância. De fato, entrei em contato com a polícia de Macon no momento em que chegamos em casa e coloquei as crianças em segurança. Mas, embora tenham ouvido educadamente, eles se recusaram quando ofereci levar um objeto parecido com uma tesoura para eles mais tarde. O oficial com quem falei disse que parecia que eram tesouras cirúrgicas especializadas pela minha descrição e medidas no telefone, o que achei bastante perturbador, como você pode imaginar. Lembro-me de perguntar como ele saberia disso, por que ele diria isso. Tentei muito não tocar em nenhuma das superfícies, esperando que pudessem levantar impressões digitais ou testá-las para sangue se quisessem, mas a história parecia entediá-lo um pouco e o oficial não parecia interessado. Sua atitude insinuava que, como não havia mais uma emergência, não era mais importante. No final da ligação, para encerrar, ele disse que parecia que eu tinha muita sorte, que talvez quisesse guardar as tesouras por alguns dias, caso alguém do escritório dele me procurasse depois. Mas isso foi tudo. Eu envolvi o objeto cuidadosamente em jornal e coloquei em um local de guarda-tijolos atrás da nossa casa. E lá permaneceu por vários anos, intocadas, até nos mudarmos e, finalmente, quando, não querendo trazê-las através de vários estados, relutantemente joguei no lixo. Naquela época, no entanto, se você olhar os antigos relatórios de notícias, mulheres estavam desaparecendo por toda a Geórgia. Alguns corpos foram encontrados eventualmente, mas outros continuam desaparecidos até hoje. Eu, muitas vezes, me perguntei o que teria acontecido se o atendente da oficina não tivesse chegado quando chegou. Se meus filhos ainda teriam uma mãe, se eu ainda teria meu filho e minha filha, se eu teria perdido todos esses anos com eles. Acho que nunca vou saber, mas aprendi algo muito importante sobre mim naquele dia. Sempre senti que estava bastante consciente do meu entorno, muito boa em ler as pessoas e me manter segura. Mas porque eu estava exausta, cansada e com calor, e presa em uma cidade diferente, meu senso comum e inteligência simplesmente me deixaram por um momento e não estavam funcionando naquela hora. E muitos dos meus amigos e familiares ainda acham que nosso problema com o carro naquele dia e minha falta de consciência poderiam facilmente ter nos custado a vida. Nossa usuária perdeu várias pistas que algo de errado estava acontecendo por simplesmente estar com pressa, desatenta e em necessidade. Até mesmo quando ela viu o objeto afiado, ela nem deu bola, não parou para pensar direito nem sobre o porquê o cara tinha saído correndo. Só aceitou como se fosse algo corriqueiro, confiou demais e quase acabou em uma situação desastrosa. Ela também teve o azar de ter acontecido coisas fora do controle dela que resultaram em tudo isso, já que como os funcionários da clínica deixaram ela completamente sozinha em um estacionamento com 2 crianças pequenas, quando faltava pouco para anoitecer. É muita falta de empatia para ter ficado junto dela. Outros usuários que responderam esse post até falaram que esse mesmo cara que apareceu do nada, fingindo ser o mecânico que ela tinha ligado, pode ter sido a pessoa que sabotou o carro dela, e por isso ele apareceu tão rápido e já foi abrindo o capô, como se já soubesse que ela tava com problemas. Também há aqueles que teorizam que a linha de telefone da oficina estava grampeada, e foi assim que o suposto criminoso soube onde ela tava e foi até lá. Independente do que seja verdade, no final deu tudo certo. Dessa vez, crimes de oportunidade são fáceis de serem cometidos e mais difíceis de serem rastreados. Tomem cuidado, fiquem bem. Até a próxima. Tchau.